A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Nesta tarde eu quero ler uma palavra que está aqui em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O que preciso para mim ser salvo? Arrependei-vos dos seus maus caminhos, crede em Deus, crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Se você quer ser salvo, crede no Senhor Jesus. Busca, invoca o santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que grandes coisas Ele fará na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele te ama, Ele te amou de tal maneira e continua te amando. Eu não sei qual a situação que você tem passado e que você está enfrentando, mas o Senhor Deus, Ele te ama. Jesus, Ele quer o bem para você. Se você está cansado, Mateus 11, 28, a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor quer dar descanso para a tua alma. O Senhor quer dar descanso para a tua família. O Senhor quer te libertar, louvado seja o nome do Senhor. Apenas se esforce, louvado seja Deus, e dê o primeiro passo para Cristo, que Ele fará grandes maravilhas na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não quer que ninguém pereça, e foi para isso que Ele entrou no mundo, para salvar. O versículo 17 da palavra de João, capítulo 3, versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, aleluia, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem muitas pessoas que vai não te dar valor lá fora. Muitos olham para você e talvez diga: você não tem mais jeito, você não tem mais solução. Mas o Senhor Jesus me trouxe nessa tarde para te dizer que é mentira de Satanás, que você tem sim solução. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que quando eu tinha 26 anos de idade, louvado seja o nome do Senhor, uma certa mulher, vizinha minha, disse: falou: você não tem mais jeito, você não tem mais solução. E eu vivia ali nos vícios da prostituição, das drogas, do álcool, e eu não aceitei esta voz, eu não aceitei aquela palavra para mim. Eu saí meio aborrecido, falei: não, eu tenho um jeito sim. Eu não sabia como buscar solução, não tinha direção, mas o Senhor, Ele foi falando comigo, foi usando pessoas, e os meus olhos foram sendo abertos. E nesta tarde o Senhor, Ele me levantou. Já tem 9 anos que eu estou na presença de Deus, e o Senhor me levantou para te dizer que ainda há solução para o teu problema. E ainda que o teu familiar, teu esposo ou tua esposa, vice-versa, não ama a você, mas o Senhor Deus, Ele te amou. Ele te amou tanto, aleluia, que entregou o seu Filho. E a Bíblia diz que Jesus, Ele foi martirizado, humilhado, cuspido, zombado, por amor, maltratado, aleluia, glórias a Deus, por amor a mim e a você. Então a porta que o Senhor Jesus abriu foi muito grande, é muito grande, e esta porta cabe a você, cabe a tua família. Mas eu já fiz tantas as coisas más e erradas. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que o Senhor é fiel e justo e verdadeiro para perdoar todos os pecados e as vossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então apenas basta você crer na palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala em João capítulo 8 de uma mulher que foi pegada em um ato de adultério. E para muitos que estavam com a pedra na mão para apedrejar aquela mulher, ela não tinha mais jeito, ela não tinha mais solução, porque pela a lei de Moisés, ela tinha que ser condenada, apedrejada. Mas por privilégio dela, o Senhor Jesus estava na sua frente. E o Senhor Jesus, Ele fala para aqueles homens que estavam acusando aquela mulher: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Mas desde o menor até o mais velho saíram. E Jesus volta para aquela mulher e diz àquela mulher: cadê os teus acusadores? E ela fala: nenhum, Senhor. E Jesus falou: nem eu te condeno, vai-te, não peque mais. Vai-te, não peque mais. O Senhor quer dizer nesta palavra, neste exato momento, é renunciar. Sai daí, da onde você está caminhando.
a qual tem entristecido o Senhor. Que o Senhor tem coisas grandes, coisas maiores para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E o amor de Deus por nós foi tão grande que causou em seu Filho Cristo essas marcas. Louvado seja o nome, ele era desprezado, o mais mendigo entre os homens, de dores, experimentado nos trabalhos, comum de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos deles causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Louvado seja Deus, ele levou as pisaduras e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele é o castigo que nos traz a paz. Jesus, ele vai te dar paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo não tem nada a oferecer de bom. Tiago 4,4, a palavra do Senhor diz: adúlteros e adúlteras, não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, este mundo, ele tem nos entristecido. As pessoas estão tirando a vida do outro por 5, por 10, por 3, ou até menos reais. E cada vez que passa, nós vimos que o amor de muitos estão se esfriando. Mas isso está escrito na palavra de Deus. E nós não devemos se assombrar, nós precisamos estar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Como assim, irmão Marcos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos capítulo 1, versículo 1. Você precisa, meu amigo, estar debaixo das asas daquele que tudo pode. Aleluia, porque ele vai cuidar de você. Ele vai conceder aquilo que você necessita. Eu não sei o que você necessita, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o Senhor Jesus vai conceder aquilo que você necessita. Creia somente. É tempo de buscar o Senhor. Isaías 55:6, a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Por quê? Porque a igreja vai sair daqui. A igreja vai subir. Aleluia. E você está sendo convidado para fazer parte da igreja de Cristo. A igreja, aleluia, glórias a Deus, de Cristo. E nunca é tarde para você ter um encontro com Jesus. Louvado seja Deus, porque enquanto há fôlego de vida, há esperança. E eu creio na sua salvação. Eu estou desse outro lado, eu creio que você pode, que você vai conseguir, que você vai vencer. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Aleluia, glórias a Deus. Ou tem enfrentado. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Continue, apenas se esforce, tem de bom ânimo. Aleluia, glórias a Deus. Tem de bom ânimo porque você vai conseguir. E o Senhor continua dizendo na palavra: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque quanto não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha que versículo poderoso da palavra de Jesus. A luz veio ao mundo. Quantos não estão rejeitando esta oportunidade hoje?
E muitas das vezes é a última oportunidade. Porque nós não sabemos quando nós vamos sair daqui. E muitas das vezes Deus está te chamando hoje, agora, a presença dEle. E talvez seja a sua última oportunidade que você vai ouvir a palavra de Deus. Talvez Deus já tenha falado para você há meses, há anos. Deus está te acompanhando, Deus está falando por meio de um WhatsApp, por meio do Facebook, por meio do Instagram. Talvez Deus esteja falando com você, aleluia, glórias a Deus, por meio de sinais, até mesmo por uma criança, ou um crente, um pastor. O Senhor está despertando você, aleluia, glórias a Deus, porque Ele está querendo te levar. Então não tarda a ter encontro com Cristo. Busca o Senhor. Se achegue ao Senhor. Os dias são maus. Se esconda debaixo das asas daquele que tudo pode. E a Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Porque as suas obras eram má. Quais são suas obras diante do Senhor? Olha em tua volta. Será o que tu tem feito, tem agradado ao Senhor? Tem agradado a Deus? Tem agradado a Jesus? Ou tem agradado a este mundo? O mundo passa em suas consciências, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Nós estamos no mundo. A igreja está no mundo como sal da terra e luz do mundo. Nós estamos nele, mas nós não pertencemos mais a ele. Então, nessa tarde, eu te convido a não pertencer a este mundo, a não ser escravo deste mundo, mas ser livre por Cristo Jesus, o Redentor. Louvado seja Deus. Jesus, ele fala lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Promessa, o Senhor Jesus, ele te faz uma promessa nessa: terá a luz da vida. Mas quem tu tem seguido durante toda a sua trajetória? Quem tu tem prestado culto de louvor, adoração? Ao mundo ou a Deus? Às vezes nós preocupamos em agradar a nossa carne, agradar a carne hoje. E o Espírito de Deus está pedindo para que você venha andar à minha volta e possa agradar a Deus. Porque muitos vão perecendo neste exato momento. Agradou a carne, mas não agradou a Deus. E o Senhor, Ele me levanta para dizer: arrepender-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor está te chamando para entrar na arca. O Senhor está te chamando, aleluia, glórias a Deus, para ser chamado sacerdócio real, nação santa, povo eleito, exclusivo de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas isso vai depender de você, não vai depender de mim, não vai depender de mais ninguém, do teu esposo, da tua esposa, vice-versa, do teu filho. Vai depender de você, meu Pai. Uma coisa eu tenho convicção, eu tenho certeza que Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta. Mas Jesus, Ele não invade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está batendo na tua porta hoje. Se não me falha a memória, Apocalipse 3,11: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei contigo. O Senhor quer cear com você. O Senhor está batendo na tua porta. Ei, crente, o Senhor está batendo também na tua porta para se converter dos seus maus caminhos. Muitos estão de olho neste mundo, amando, se deliciando, se lambuzando neste mundo, nas coisas desta vida, apego a bens materiais, a casa, a dinheiro, a luxúria. Não é pecado você trabalhar e conseguir, mas apegar, colocar o seu coração nisso. Não coloque o teu coração nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou que havia um homem rico e ele tinha muitos bens, e depois de ter muitos bens falou: vou destruir esse celeiro e vou fazer outros.
Mas o Senhor falou bem assim: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma que tu tem feito para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Não se apegue às coisas desta vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque logo, logo vai passar. Nós não sabemos qual vai ser o dia que nós vamos partir, assim como a volta de Cristo. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Nós temos certeza que Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados diante do Senhor, se santificando e buscando ao Senhor, não colocando os nossos corações nas coisas dessa vida, porque vão passar, vão ficar. E para onde nós vamos, lá não vai entrar carro, lá não vai entrar casa, lá não vai entrar dinheiro. Nós viemos nu e vamos sair daqui nu. Louvado seja Deus, e precisamos preparar a nossa alma para ter um encontro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.